E aí pessoal, tudo em ordem? Novamente, professor Braga, professor de Química do Oficina de Estudante. Hoje nós vamos trabalhar uma dica, alguma coisinha associada com o assunto soluções, ok? Então, primeiramente a definição, o que vem a ser uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea. Na química é muito comum nós trabalharmos com as soluções líquidas, ok? Existem soluções sólidas, soluções gasosas, mas na química é muito comum trabalharmos as soluções líquidas. Destas soluções líquidas, quem nós temos? Temos o soluto e temos também o solvente. Quem vai ser o soluto? Quem vai ser dissociado, quem vai ser dissolvido, quem vai ser ionizado, depende da natureza desse soluto. E quem vai ser o solvente? Quem vai proporcionar a dissociação, a dissolução, a ionização. Em geral, quem é o solvente? É a água. Apesar de também termos álcool, benzeno, éter como solventes, mas o solvente universal, que é mais trabalhado em química, é a água. E a mistura soluto mais solvente nada mais é do que a nossa solução. Vamos imaginar um exemplo qualquer. Imagine que eu tenho aqui um recipiente, dentro deste recipiente eu tenho 100 gramas de água numa temperatura de 20 graus Celsius, ok? Legal. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar 40 gramas de soluto dentro desse recipiente. Agitei, 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 até o sistema ficar o quê? Homogêneo. Ótimo. Todo soluto está o quê? Dissolvido. Se todo soluto está dissolvido, é mistura, é homogênea, é uma o quê? Solução. Vamos imaginar que eu continuo jogando soluto. Se eu continuo jogando soluto e esse soluto continua sendo dissolvido, eu tenho cada vez mais a solução sendo concentrada. Eu vou ter maior quantidade de soluto na mesma quantidade de solvente, ou seja, a solução vai ficando mais concentrada. Mas existe um limite. Não é toda a quantidade que eu vou jogar que vai sempre dissolver. Existe um limite. Esse limite na química tem outro nome. Esse limite chama-se solubilidade. O que vem a ser a solubilidade, então? É a quantidade máxima de soluto que será necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente numa dada temperatura. Ou seja, o que está escrito aqui? Que a solubilidade depende da temperatura. Se a temperatura muda, a solubilidade muda, ok? Vamos a exemplos. Eu fui num livro e peguei essas informações. Peguei a solubilidade de um soluto qualquer a 20 graus Celsius, a 30 graus Celsius e a 40 graus Celsius. Então, qual foi a 20 graus Celsius? 50 gramas de AB, que é o soluto que eu estou imaginando, em 100 gramas de água. A 30 graus Celsius, 80 gramas de AB em 100 gramas de água. E a 40 graus Celsius, 120 gramas de AB em 100 gramas de água. Você pode notar que esse é um caso onde a temperatura aumenta e a solubilidade também aumenta. Sempre que isso ocorrer, a temperatura aumentou e a solubilidade também aumentou, trata-se de um processo endotérmico. Esse sal foi dissociado e o processo em questão é endotérmico. Mais para frente, quando chegarmos em equilíbrio químico, é mais fácil visualizar. Mas essa informação é bom guardar. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade, trata-se de um processo endotérmico. Primeira experiência. Qual vai ser a primeira experiência? Eu vou pegar um recipiente a 20 graus Celsius, estou trabalhando a 20 graus Celsius, onde eu tenho 50 gramas de água e vou jogar quanto? 20 gramas de soluto. Então, para onde eu vou? Para a marca 20 graus Celsius. O que diz a marca 20 graus Celsius? Em cada 100 gramas de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver de soluto é quanto? 50 gramas, ok? Então, se em 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 50, como eu tenho 50 gramas de água, qual é o máximo que eu vou conseguir dissolver? 25. Se 25 gramas é o máximo que eu vou conseguir dissolver e estou colocando 20, eu estou colocando uma quantidade menor que o máximo. Então, quanto vai dissolver? 20 gramas. Então, aqui eu vou ter 20 gramas de soluto, o quê?
Dissolvido, ok? Legal. E eu estou na quantidade máxima? Não. Se eu não estou na quantidade máxima, como que eu vou classificar a solução formada? A solução formada é classificada de insaturada. Por quê? Porque eu não coloquei a quantidade máxima de soluto para saturar o solvente. Então, essa solução é o quê? Insaturada. Exemplo 2. Agora eu estou na marca de 30 graus Celsius. Então, para onde eu vou? Para a marca de 30 graus Celsius, que é a minha referência. O que está escrito aqui? Cada 100 gramas de água dissolve no máximo quanto? 80 gramas de AB. Mas no meu recipiente eu tenho 200 gramas de água. Se em 100 de água dissolve 80, em 200 de água vai dissolver quanto no máximo? 160. Quanto eu coloquei? 160. Se eu coloquei 160 e o máximo que dissolve é 160, quanto vai dissolver? 160. Então eu vou ter 160 gramas de soluto, o quê? Dissolvido. Eu estou no limite? Sim, estou no limite. Se eu estou no limite, esta solução vai ser classificada do quê? De uma solução saturada. Porque o que eu adicionei é suficiente para saturar todo o solvente que está lá. E o caso mais comum em prova, que é o quarto caso. Agora eu estou na terceiro caso, perdão. Eu estou na temperatura de 40, venho na temperatura de 40. O que está escrito aqui? Em cada 100 gramas de água, qual é o máximo que vai dissolver? 120. Se eu tenho 100 de água, qual certeza eu tenho? Que o máximo que dissolve é o quê? 120. Quanto eu joguei? 150. Quanto vai dissolver? 120, que é o máximo. Então aí eu vou ter 120 gramas de soluto dissolvido e eu vou ter aqui no fundo o que não dissolveu. O que eu vou ter aqui no fundo é o soluto sem dissolver. Quanto? 30 gramas. Essa massa que está no fundo recebe nome? Sim, recebe o nome de corpo de chão, corpo de fundo precipitado. Se eu tivesse que classificar todo o sistema em mistura, seria uma mistura o quê? Heterogênea, porque tem duas fases. Então aqui eu não tenho solução. Por que eu não tenho solução? Porque a minha mistura não é mais do que homogênea. Então como que eu posso chamar isso? Posso chamar de mistura heterogênea. Posso chamar de sistema bifásico, mas o que é comum no vestibular? O mais comum no vestibular é a dica que eu vou te dar. O mais comum de se trabalhar no vestibular é assim: qual é a fase que é a fase líquida? A fase líquida é a solução o quê? Saturada. E quem é a fase sólida? É o corpo de chão. Então, como que vai aparecer na sua prova? Que tudo isso aqui é a solução saturada na presença do corpo de chão. Posso falar só que é saturada? Não. Por que não? Porque tem o corpo de chão. Nem solução isso é. Você tem que falar que o sistema é a solução saturada na presença do corpo de chão. Perfeito? Pessoal, o assunto soluções, ele continua numa próxima oportunidade, com as expressões de concentração. Ok? Um grande abraço a todos.